Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui de volta, retornando, mais um vídeo para darmos prosseguimento às nossas meditações no livro de Provérbios. Hoje, Provérbios capítulo 4, de 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Maravilhoso isso. Mais uma vez, Deus, com todo o seu amor, com o seu carinho, com a sua graça, Ele fala conosco, filhos e filhas. Ele diz: ouvi, prestem atenção à minha instrução, estejam atentos para vocês conhecerem o entendimento. Por quê? Porque eu vos dou boa doutrina, bom ensino. Aquilo que eu passo é bom. As instruções que eu lhes dou são boas. Não deixes, meu filho, não deixes, minha filha, o meu ensino. A humanidade está sofrendo as consequências da sua desobediência. Estão desprezando, menosprezando a instrução de Deus, o entendimento, o ensino do Senhor. Por isso que nós vemos o mundo do jeito que está. A humanidade perdida, cheia de si, arrogante, mas ao mesmo tempo perdida na sua loucura. Versículo 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Aqui nós vemos uma palavra de Deus direcionada para nós, pais. Olha, ele está dizendo para o seu filho que quando ele era filho, Salomão, quando ele era pequeno, na companhia de meu pai, pequeno, tenro, pequenino ainda, e único diante da minha mãe, ele me ensinava, o meu pai me ensinava, e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O que nós podemos ver aqui? Nós, pais, você que é pai, você que é mãe, o bom exemplo. Nós temos que ser bons exemplos para os nossos filhos. Assim como nós temos recebido do Senhor, nosso Deus e Pai, assim como Ele tem nos ensinado, tem nos instruído, tem nos orientado, é nosso dever, é nossa obrigação fazer o mesmo para com os nossos filhos, ainda pequenos, tenro, pequenos. Pega o seu filho, a sua filha pequena, coloca sentado no seu colo, compartilha, conte histórias da palavra de Deus, explique o sentido, o fundamento, a lição ali de fé, de obediência. Ensina para o teu filho desde pequeno. Não deixe essa responsabilidade que é sua, pai, mãe, essa responsabilidade é sua. Não deixe para os avós, para os tios, para os professores do departamento infantil, para a igreja. Eles podem servir de apoio, mas a obrigação, o dever, a missão é sua, é minha,
é nossa, pais e mães, de sermos exemplos para os nossos filhos. Não somente dizendo a eles o que eles devem fazer, como fazer, o que não fazer, mas que eles, olhando para nós, sintam o desejo de seguir o nosso exemplo, o nosso bom exemplo e não o mau exemplo. Sejamos então, em nome de Jesus, bons exemplos, bons professores para os nossos filhos. E poder dizer a eles: retenha o teu coração as minhas palavras. Veja como eu me comporto. Veja como eu faço. Guarda os meus mandamentos, meu filho, minha filha. E vive uma vida abundante. Disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando conhecemos a verdade ela nos liberta, ela nos ensina, ela nos guarda, ela nos protege, ela ilumina o nosso caminho. Vivemos. Não a vida que o mundo oferece, mas a vida que Deus, Pai, deseja para cada um de nós. Versículo 5. Meu filho, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. A sabedoria e o entendimento, elas são adquiridas. Nós não nascemos sábios. Nós não nascemos com entendimento da vida, do que é certo, do que é errado. Nós aprendemos, nós conquistamos, nós adquirimos. Como eu já falei num vídeo anterior, todos nós nascemos dotados com uma inteligência, uma predisposição intelectual para sermos bons em alguma coisa. E isso nós vemos isso no homem natural também, não é só no homem cristão. Nós vemos homens naturais, mulheres, homens, que são naturalmente muito inteligentes, têm uma mente muito desenvolvida para áreas diferentes da obra humana, do fazer humano. As artes, a música, a ciência, a arquitetura, enfim, são inteligências diversas, mas a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, o entendimento, nós conquistamos, nós adquirimos. Primeiramente, pedindo a Deus. Nós pedimos e Deus concede, Deus nos mostra o caminho de como adquirir a sabedoria, de como adquirir o entendimento. E aí, arregaçamos as mangas e vamos em busca da sabedoria. Ele diz: não te esqueças, meu filho, em momento algum da sua vida, das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Nós devemos adquirir a sabedoria, conhecer, ouvir as palavras do Senhor, guardá-las no nosso coração para não nos esquecermos dela e não nos apartarmos, não nos afastarmos da sabedoria de Deus. Versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Não se esqueça, não se afaste da sabedoria, e ela te guardará. Quantas pessoas hoje estão sofrendo as consequências da sua falta de sabedoria, da sua loucura, estão chorando, estão padecendo, estão sofrendo, porque se afastaram da sabedoria. Então, não se afaste, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame a sabedoria, a instrução, o entendimento, e ela te protegerá. A sabedoria
nos livra, nos guarda, nos protege. Veja como ela é preciosa. Por isso que o autor de Provérbios diz que ela é mais preciosa que o ouro, que a prata, que pedras preciosas. Porque o homem tolo, com dinheiro, com poder, faz tolices e depois sofre as consequências da sua loucura. Mas o homem sábio, não, a sabedoria faz com que ele se afaste do perigo, do homem mau, do ímpio, do engano, da corrupção. Não te desampares da sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria o começo é: adquire a sabedoria. Busque a sabedoria, deseje a sabedoria, ame a sabedoria, peça a sabedoria, como nós já vimos também aqui anteriormente. Clame, ore, erga sua voz, peça ao Senhor pela sabedoria do alto, com a mesma força que você já orou por uma intervenção divina num problema, numa dificuldade, numa tribulação, numa enfermidade. Porque quando estamos doentes, enfermos, ou passando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, passando por um turbilhão, aí nós oramos, clamamos, choramos, nos prostramos diante do Senhor, orando pelo milagre. Mas por que não fazemos o mesmo pela sabedoria? Ela é importantíssima, ela é vital, ela nos guardará, nos protegerá. Adquire a sabedoria, meu filho. Sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Estima a sabedoria e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Não é para buscarmos a sabedoria para alcançarmos a exaltação e a honra e o reconhecimento humano. Não, mas te exaltará e te honrará, concedendo a proteção nos momentos de dificuldade e de luta. Versículo 9: dará à tua cabeça um diadema de graça, e a coroa de glória te entregará. Não estamos falando de benefícios materiais e humanos, mas de coisas espirituais. No mundo espiritual seremos exaltados, honrados, seremos coroados com diadema de graça, uma coroa de glória nos será entregue na vida eterna. Oh, aleluia, glória a Deus. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Não despreze as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quantas pessoas estão tendo a sua vida ceifada precocemente, ainda na juventude, por falta de sabedoria. Mas ela guarda os nossos passos, guarda os nossos caminhos, faz com que nos desviemos do mal. E assim, os nossos anos de vida serão multiplicados. No caminho da sabedoria, te ensinei. Nenhum dos filhos de Deus vai poder dizer que Deus não nos ensinou, que Ele não nos instruiu, que Ele não nos orientou. Ele faz isso diariamente, de diversas maneiras.
no caminho da sabedoria temos sido ensinados, e pelas veredas da retidão o Senhor tem nos feito andar. Aleluia! Se nós nos desviamos e saímos do caminho da retidão, é por pura desobediência, não é por falta de entendimento. É porque não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Versículo 12. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Você não cairá em armadilhas. E se correres, não tropeçarás. Aleluia. Versículo 13 para terminar. Retém, meu filho, retém a instrução e não alargues de maneira alguma. Guarda como a tua própria vida. Guarda, porque ela é a tua vida. A sabedoria. Retém a sabedoria. Não alargues. Não despreze. Guarda, porque ela é a tua vida. Aleluia. Provérbios 4, de 1 a 13. Acabamos de ler. No nosso próximo vídeo, daremos continuidade a partir do verso 14. Mas já temos muito material aí para meditar. Esse material pode parecer repetitivo. Não há nada de novo aqui. Nós que já lemos os 3 primeiros capítulos de Provérbios, nesses 13 versículos do capítulo 4, a verdade é essa. Não tem nada de novo. Mas por que ficar repetindo? Porque nós precisamos ouvir. Porque nós temos dificuldades de ouvir, de guardar, de obedecer. E Deus, como um Pai amoroso, um grande mestre, professor, que nos conhece, sabe da necessidade de estarmos ouvindo repetidas vezes a mesma coisa. Até que essa verdade penetre com força, com poder nas nossas mentes e nossos corações. Não é assim? Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Isso, você que é pai e mãe sabe muito bem da dificuldade, o quanto é difícil nós inculcarmos, colocar na mente dos nossos filhos responsabilidades, deveres e fazer com que eles entendam que aquilo é para o seu próprio bem, é para o bem deles, não é assim? A gente não tem que ficar repetindo a mesma coisa várias vezes. Assim também é você, sou eu. Precisamos. E Deus sabe disso. Até o final do livro de Provérbios, muitas dessas instruções serão repetidas por Deus. E o quanto antes nós entendermos essas verdades, buscarmos a sabedoria, retermos a instrução, nós aguardarmos, reter, sabendo que ela é a nossa vida, quanto antes nós fizermos isso, melhor. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.